Mateus 7, no capítulo 7, Mateus 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada, construída sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, estas palavras aqui é do capítulo 5, 6, 7, tá? Estas, o Senhor fazendo referência a isso. Depois, se você quiser estudar, fazer aí, né, um estudo minucioso, aí você lê estes capítulos, você vai ver que palavras que ele está falando. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, o Senhor, ele diz, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Dois tipos de construção. Uma casa construída sobre a rocha e a casa construída na areia, né? Aqui ele diz, né? A casa construiu sobre a areia, Então, assim, as nossas vidas, nós somos casa e nós temos a nossa casa. Maneira de construir. Onde é que nós estamos construindo a nossa casa? É claro que construir uma casa, fazer uma construção sobre areia, é rapidinho, né? Rapidinho, e aí você usa os materiais, coloca ali, não dá muito trabalho. Logo a casa aparece. Mas a casa construída sobre a rocha, ela vai precisar escavar muito mais, vai precisar de força, vai precisar de ajuda, vai levar muito tempo para que se faça essa fundação. Mas a diferença vai aparecer, né? Talvez ali, a pessoa chegando, olhando, tem duas casas construídas. Né? Olhando, as duas casas estão construídas. Mas a diferença vai aparecer no dia em que descer a chuva, no dia em que correr os rios, no dia em que soprar os ventos, no dia que a casa for combatida por tudo isso, né? Sofrer este combate. Aí sim vai aparecer a diferença, que é o que o Senhor está dizendo aqui. A casa que é edificada, que é construída na rocha, ela também sofreu tudo isso. Interessante isso, né? Nossa, mas você crente está passando por isso, você cristão está passando por isso, cadê o seu Deus, cadê a sua fé? Então, meu Deus e a minha fé, ele vai se manifestar, ele vai aparecer quando eu passar por isso, mas a minha casa continuar em pé, continuar firme em pé. Já a outra, que não é edificada sobre a rocha é a palavra, é o princípio da palavra de Deus, é a vontade de Deus, ela sofreu e ela caiu. Então, assim, para a gente orar hoje, eu quero deixar aqui para você a pergunta, o questionamento de onde é que você está construindo, sobre o quê? O fundamento da sua casa, a base da sua casa, ela está sendo aonde? Você está construindo sobre o quê? Sobre vontade humana, sobre desejo natural, sobre a fé em condições financeiras? O que é que tem sustentado esta sua construção? Você está construindo sobre o quê? Fácil não é não, viu? Construir sobre a rocha, construir arraigado em Cristo, na sua palavra, não é fácil. É preciso por dias, por vezes, clamar, Senhor, aumenta a minha fé. É preciso por vezes mortificar a carne, dizer, carne, você não vai se intrometer. Aquelas coisas que a gente diz, a vontade que eu tenho é fazer isso. A vontade que eu tenho é picar o pé em tudo. A vontade que eu tenho é sair, por este mundo gritando, ir para uma cidade onde ninguém me conheça, começar tudo, mas isso não é edificar sobre a rocha. Edificar sobre a rocha, construir sobre a rocha, é observar a palavra de Deus. Ele diz assim, aquele que ouve e não pratica, eu vou assemelhar como homem insensato. É insensatez ir para a igreja ou ler a palavra, saber o que está escrito, mas não praticar. No dia em que soprar o vento, a casa vai cair.
No dia em que descer a chuva forte, a casa vai cair, vai ruir, vai virar tudo pó. Mas aquele que ouve e pratica, quer dizer, põe em prática, consegue, eu vou fazer isso, eu vou aqui, por quê? Porque está escrito e eu vou confiar que Deus vai me ajudar, que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Muitas vezes a nossa parte é permanecer firme, apenas permanecer e esperar o agir de Deus. Como é difícil para o ser humano esperar, aguardar em Deus. Mas enquanto você está ali aguardando, Deus está trabalhando por você. Amém, meus queridos? Eu gostaria de discorrer mais aqui, mas nosso tempo é pouco e o nosso objetivo pela manhã é trazer para você uma palavra e orar por você. Então a palavra de hoje está em Mateus capítulo 7, nestes versos aqui finais, dizendo: construa a tua casa na rocha, porque vão soprar os ventos sobre as duas espécies de casa. Cristão também passa por isso, cristão também passa por tempestade, cristão também passa por vendavais, cristão também passa por todos esses tipos aqui, ó. Que sopram os rios, a enchente vem também, viu? Sobre a vida, sobre a casa do cristão, mas a diferença é que ele não está construído em coisas fáceis, na areia, ele está arraigado na rocha firme que é Jesus, na rocha firme que é a palavra de Deus. Vamos perguntar para nós hoje nas situações, o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que Deus espera que eu faça, que seja feito sobre isso? Eu estou falando aqui, estou pensando em situações da minha vida e da minha casa. Você está aí ouvindo e eu espero que o Espírito Santo te leve a pensar sobre situações que você esteja enfrentando. O que a palavra de Deus diz sobre isso?